O obstáculo é o caminho, de Ryan Holiday. Depende de você? Na vida, nosso primeiro trabalho é distinguir e dividir os eventos em duas categorias: a dos eventos externos, que não podemos controlar, e a das escolhas que fazemos em relação a eles, que controlamos. Onde encontrarei o que é bom e o que é ruim? Em mim, em minhas escolhas. Epicteto. Tommy John, um dos arremessadores mais experientes e duradouros do beisebol, jogou 26 temporadas na liga principal. 26 temporadas! Em seu ano de estreia, o presidente dos Estados Unidos era John F. Kennedy. Em seu último ano, o presidente era George W. Bush. Ele fez lançamentos tanto para Mickey Mantle quanto para Mark McGwire. É um feito quase sobre-humano, mas ele só foi capaz disso porque se tornou muito bom em fazer a si mesmo e aos outros, e de várias formas, as mesmas perguntas. Há uma oportunidade? Tenho alguma chance? Há algo que eu possa fazer? Tudo que ele sempre buscou foi por um sim. Não importando quão pequena, breve ou provisória fosse a chance de conseguir aquilo. Se houvesse uma chance, ele estava pronto para aproveitá-la e fazer bom uso dela, tanto para dar cada grama de esforço e energia que lhe restava para fazer aquilo acontecer. Se o esforço afetasse o resultado, ele morreria em campo antes de perder aquela oportunidade. A primeira vez aconteceu em meados da temporada de 1974, quando Tommy John teve uma lesão permanente no ligamento colateral ulnar do cotovelo de seu braço de arremesso. Até então, no beisebol e na medicina esportiva, quando um arremessador tinha uma lesão como essa, era o fim. Eles a chamavam de lesão de braço morto, game over. John não aceitou aquilo. Haveria alguma coisa que pudesse lhe dar a chance de voltar ao jogo? Acontece que havia. Os médicos sugeriram uma cirurgia experimental, na qual tentariam substituir o ligamento de seu cotovelo por um tendão de seu outro braço. Quais são as chances de eu voltar após esta cirurgia? 1 em 100. E sem cirurgia? Nenhuma, responderam. Ele poderia se aposentar, mas havia uma chance em 100, com reabilitação e treinamento. A oportunidade estava parcialmente sob o seu controle. Ele aceitou fazer a cirurgia e ganhou mais 164 jogos nas 13 temporadas seguintes. Esse procedimento agora é conhecido como cirurgia Tommy John. Menos de 10 anos depois, John reuniu o mesmo espírito e esforço que arregimentou para a cirurgia no cotovelo quando seu filho caiu de uma janela de 3º andar, sufocou com a língua e quase morreu. Mesmo no caos da sala de emergência, com os médicos convencidos de que o menino provavelmente não sobreviveria, John lembrou à sua família que, mesmo que demorasse 1 ou 10 anos, eles não desistiriam até que houvesse absolutamente nada que pudessem fazer. Seu filho se recuperou completamente. Em 1988, aos 45 anos, sua carreira no beisebol parecia ter finalmente chegado ao fim quando seu time foi derrotado pelos Yankees na final da temporada. Mas John não aceitou aquilo. Ele ligou para o treinador e perguntou: se eu aparecer no treino de primavera como aspirante ao time, terei uma avaliação justa?
O treinador respondeu que ele não deveria jogar beisebol naquela idade. Ele repetiu a pergunta: seja franco comigo. Se eu aparecer, terei uma chance? As autoridades do beisebol responderam: tudo bem, sim, você será avaliado. Assim, Tommy John foi o primeiro a se apresentar. Ele treinou muitas horas por dia. Valeu-se de todas as lições que aprendera praticando aquele esporte ao longo de um quarto de século e integrou o time, tornando-se o jogador mais velho daquele esporte. Ele estreou na abertura da temporada em Minnesota e venceu, cedendo apenas 2 corridas em 7 entradas. As situações que Tommy John pôde mudar, quando teve uma chance, exigiram 100% do esforço que ele era capaz de reunir. Ele costumava dizer aos treinadores que morreria em campo antes de desistir. Ele entendia que, como atleta profissional, seu trabalho era analisar a diferença entre o improvável e o impossível. Fazer essa minúscula distinção foi o que fez ele ser quem ele era. Para dominar esse mesmo poder, os viciados que estão em reabilitação aprendem a oração da serenidade. Deus, dai-me serenidade para aceitar o que não posso mudar, a coragem de mudar o que posso e a sabedoria de saber a diferença. É assim que eles concentram os seus esforços. É muito mais fácil lutar contra o vício quando você não está lutando contra o fato de ter nascido, de seus pais terem sido uns monstros ou de você ter perdido tudo. Isso já está feito, decidido. Você tem 0 em 100 chances de poder mudar esses eventos. E se você se concentrasse naquilo que é capaz de mudar? É aí que você pode fazer a diferença. Por trás da oração da serenidade há uma frase estoica de 2000 anos. O que depende de nós, o que não depende de nós. E o que depende de nós? Nossas emoções, nossas opiniões, nossa criatividade, nossa atitude, nosso ponto de vista, nossos desejos, nossas decisões, nossa determinação. Este é o nosso campo de jogo, por assim dizer. Tudo aí é lícito. O que não depende de nós? Bem, você sabe, todo o restante. O clima, a economia, as circunstâncias, as emoções ou opiniões de outras pessoas, tendências, desastres, etc. Se o que depende de nós é o campo de jogo, então o que não depende de nós são as regras e as condições do jogo. Fatores dos quais os atletas vencedores tiram o melhor proveito e não perdem tempo argumentando contra, porque não adianta. Discutir, reclamar ou, pior, simplesmente desistir são escolhas. Escolhas que, na maioria das vezes, em nada nos ajudam a cruzar a linha de chegada. No que diz respeito à percepção, a distinção crucial a ser feita é entre as escolhas que podemos e aquelas que não podemos fazer. Essa é a diferença entre as pessoas capazes de realizar grandes feitos e aquelas que acham impossível permanecer sóbrias e evitar não apenas as drogas ou o álcool, mas todos os vícios. À sua maneira, o dragão mais perigoso que perseguimos é aquele que nos faz pensar que podemos mudar coisas que simplesmente não nos cabe mudar. O fato de alguém decidir não financiar a sua empresa não depende de você, mas a decisão de refinar e melhorar a sua apresentação, sim. O fato de alguém ter roubado a sua ideia ou tê-la descoberto primeiro, não. Mas dar a volta por cima, melhorar ou lutar pelo que é seu, sim. Focar exclusivamente o que está sob o nosso poder o amplia e aumenta. Mas cada grama de energia direcionado a eventos que não podemos influenciar é desperdiçado, autoindulgente e autodestrutivo.
Muito poder, nosso e de outras pessoas, é desperdiçado dessa maneira. Ver um obstáculo como um desafio e tirar o melhor proveito dele de qualquer maneira também é uma escolha. Uma escolha que depende de nós. Terei uma chance, treinador? Isso depende de mim?